o início da aula 8, a oitava etapa, a etapa de implementação, a geração do código. E nessa primeira parte nós vamos conversar um pouquinho sobre os passos dessa etapa 8, os passos da implementação. Bom, em primeiro lugar, algo que já foi colocado lá no curso conceitual, a etapa 8, destacada lá em cima na imagem, ela se situa como uma saída do processo de modelagem. Então nós temos ali embaixo uma grande atividade chamada modelagem, dentro dessa grande etapa chamada modelagem, logo ali abaixo, rotina de modelagem, na parte de cima do retângulo, rotina de modelagem e análise de projeto. Então lá embaixo na imagem, nós temos o que sai da rotina de modelagem, a modelagem de situação especial e modelagem de algoritmo de método. E esse conjunto todo é a grande atividade de modelagem. Muito bem, lá em cima no topo da imagem eu saio da atividade de modelagem para quê? Para a implementação. Eu posso sair e voltar. Então observa que a etapa de implementação ela não necessariamente é executada quando a modelagem está pronta. A qualquer momento eu posso sair da modelagem para produzir código. A partir do momento que eu tenho dados suficientes para uma implementação, para gerar uma implementação, nada me impede de gerar a implementação. Apesar disso, quer dizer, nesse curso prático não foi bem assim que eu fiz. Quer dizer, para gerar resultados didaticamente interessantes, que são aquelas 18 versões do Pentágono que estão lá publicadas, desenvolvidas entre as etapas 1 e 7, para que fossem interessantes, eu acabei tratando completamente cada etapa. Então, agora que nós entramos na etapa 8 e temos 18 versões, ou a 18ª versão da modelagem do jogo Pentágono pronta, supostamente é uma versão de modelagem final, né? Supostamente é uma modelagem completa. E aqui há um desafio na etapa 8, né? Porque apesar de estar completa, ela não passou exatamente por nenhuma espécie de avaliação, a não ser a minha mesmo. Né? Eu não pedi para terceiros revisarem, que seria alguma coisa muito interessante. Eu ainda não tentei colocar isso para funcionar, quer dizer, vou tentar agora na implementação. Então, apesar da versão 18 lá do Pentágono, da modelagem do Pentágono, olha, está completa, supostamente o que tinha que ser feito foi feito. Agora, na etapa 8, é um momento que nós podemos, talvez até seja provável que encontremos furos naquela modelagem que foi feita até agora. Então, muito bem. Então, aí está a etapa 8, situada no contexto do nosso processo de modelagem. Bom, sobre a etapa 8, o passo a passo da etapa 8, esse diagrama de atividades ele resume o que nós vamos fazer na etapa 8 e os passos da nossa aula, né, as partes da nossa aula que nós trataremos. Então observa que lá no topo, destacado ali com a seta azul, primeiro esforço é o esforço de tradução do diagrama de classes, e ali ao lado eu coloquei um comentário, ferramenta automática. A maior parte dos ambientes de modelagem OML, eles possuem uma ferramenta de geração de código, que são na prática tradutores de diagramas de classes, e aquilo que está no diagrama de classes, eles traduzem em código em esqueletos de códigos. Então esses esqueletos não terão os algoritmos dos métodos. Muito bem, aí os algoritmos dos métodos é exatamente o próximo esforço que está aí destacado. Então observa que é um looping. Né? Eu começo com a obtenção de um método, né? Para que eu tenha, digo ali, obtenção de método a definir algoritmo e busca de informações na modelagem para fazer. Então eu vou fazer isso com todos os métodos da minha modelagem. Pego o método e olha, tenho informação, vou buscar na modelagem informação útil para gerar o algoritmo desse método. Aí como é que eu faço? Bom, 3 possibilidades. Primeira possibilidade, destacada ali do lado esquerdo, né? Tradução dos algoritmos modelados em diagramas de atividades. Então vejam, aqueles métodos que eu gerei a modelagem de algoritmo com diagrama de atividades, etapa 7, né, a aula anterior a essa, é muito simples. Basicamente vou pegar a modelagem em diagrama de atividades, vou traduzir para linguagem de programação, é uma coisa automática, algorítmica, é muito simples. Bom, a segunda possibilidade aí destacada, né, veja, a condição é eu ter diagramas úteis, né? E então a atividade diz a inferência das responsabilidades em diagramas de sequência e máquina de estados. Bom, qual é o espírito?
Se eu tenho diagramas de sequência ou diagramas de máquinas de estados, onde eu posso obter fragmentos de algoritmos, eu vou obter fragmentos de algoritmos desses diagramas antes de completar o algoritmo dos métodos. Então observa que esse esforço ele é o mesmo na etapa 7 e na etapa 8. Lá na aula da etapa 7 nós não conseguimos ilustrar isso. Os métodos que nós modelamos, nenhum deles acabou caindo nessa situação. Vamos procurar pelo menos ter um exemplo agora na etapa 8 que mostre isso. Bom, e a última possibilidade, né? Inferência das responsabilidades pela assinatura, etc., etc., qual o caso de uso do método executado, em que momento do caso de uso o método executado. Então, a partir disso, eu vou tentar definir o algoritmo. Vou definir o algoritmo desse método. Essa terceira opção é meio aquela história do se vira. Quer dizer, eu nem tenho o algoritmo modelado para traduzi-lo facilmente, nem consigo obter informações em diagramas de sequência de máquina de estados, então eu vou me virar para tentar dar um jeito de fazer isso. Né? Vou como? Bom, se fui eu quem refinou os casos de uso, eu não vou ter muito problema para fazer isso. Eu criei o método na minha cabeça, eu sei o que fazer. Agora, se foi uma outra pessoa, bom, vou ter que talvez interagir para entender para que serve esse método. E observem que esse processo ele é um looping. Né? Enquanto eu não tiver traduzido o algoritmo de todos os métodos, eu permaneço no looping. Muito bem. E aí, quando eu saio desse looping, significa o quê? Olha, eu gerei com a tradução dos diagramas de classes os esqueletos de métodos, preenchi esses esqueletos com os algoritmos, então todos os métodos agora têm seus algoritmos definidos. Então, supostamente, eu tenho o código completo que deveria funcionar. Muito bem, então eu tenho ali o primeiro esforço, nessa parte destacada, de teste e depuração do programa. Vou testar o meu programa, vou procurar fazê-lo funcionar. Então, ao final desse esforço de teste e depuração do programa, eu tenho o meu programa funcionando. Agora, o próximo esforço, veja, comparação entre projeto e código. A pergunta é, ok, agora esse código que num esforço de teste e depuração eu coloquei para funcionar, ele por acaso está consistente com o seu projeto? Então veja, o código foi originado do projeto. Eu peguei esse código num esforço de teste de depuração, eventualmente com modificações, com acréscimos, com correções, eu fiz esse programa funcionar. Muito bem, agora eu tenho que olhar para esse programa, para esse código que funciona, comparar com o projeto que o originou e perguntar, olha, eles ainda estão consistentes, ainda estão correspondentes? E ali eu tenho uma decisão lá embaixo na imagem. Né? Tenho discrepância entre projeto e código ou não tenho discrepância? A opção à direita não tenho discrepância, quer dizer, eu estou supondo aí, está implícito, não está exatamente colocado, não há discrepância entre projeto e código e o programa funciona. Não, o programa está operando, o programa foi avaliado, o programa cumpre os requisitos deles estabelecidos. Bem, então, quando eu tenho essa condição aí embaixo à direita de não há discrepância e o programa funciona e cumpre seus requisitos, ok, acabou o processo, né? Acabou o desenvolvimento. Agora, lá embaixo, na opção à esquerda, há discrepância entre projeto e código. Muito bem, eu vou ter que alterar. Digo ali, alteração do projeto e ou do código. Né? Alteração do projeto e ou do código. Muito bem, ao final desse esforço de alteração, eu gerei um resultado que precisa ser novamente testado. Muito bem, meu looping volta lá para cima, teste de depuração do programa. Se não é necessário testar, outra opção, ok, eu vou comparar projeto e código e ver se estão consistentes ou não. E vejam, eu fico nesse looping, né, de alteração de projeto ou alteração do código até eu ter a condição de saída e dizer, não, acabou, eu tenho projeto e código correspondentes e o programa funciona como deveria. Muito bem, nessa primeira parte da aula nós queremos voltar lá para cima, né? Tradução do diagrama de classes. Então a tradução do diagrama de classes é o quê?
Eu estou pegando uma imagem que eu já mostrei lá no curso conceitual, né, que ilustra isso. Então, basicamente, é pegar as informações que estão no diagrama de classes, no lado esquerdo da imagem, e gerar o código correspondente, nesse meu exemplo, código em linguagem Java. Então, observa, é basicamente um processo de tradução algorítmico, né, sem absolutamente nenhuma criatividade, porém todos os métodos estarão sem o corpo definido. Muito bem, vamos dar uma olhada na nossa modelagem. Aqui está. Os nossos diagramas de classes aqui colocados. Começando aqui com o domínio do problema. Então vejam aqui os diagramas do domínio do problema. Nós temos aqui todas as classes que nós criamos no nosso esforço de modelagem, 9 classes. Então essas 9 classes precisaram ser traduzidas nesse procedimento. Aqui as classes da interface gráfica. As classes reusadas aqui de cima naturalmente não precisam ser traduzidas. Então nós temos aqui o tabuleiro já apareceu na modelagem anterior, mas daquelas 9 nós teríamos aqui mais essas duas para gerar, então teríamos 11 classes. Observem que as classes aqui do JFrame, desculpa, do Java Swing, serão importadas naturalmente. E aqui o terceiro diagrama NetGames, o nosso suporte para execução distribuída. Os 3 elementos de cima com o estereótipo NetGames são importados. Né? Lance e ator jogador já apareceram em diagramas anteriores, então nós só teríamos mais esta classe. Então 12 classes. 12 classes, mais aqueles elementos que nós importaremos. Mas nesse momento nós precisamos traduzir 12 classes dessa maneira algorítmica. Muito bem, vamos dar uma olhada no resultado desse esforço. Que algorítmico, repito, não tem absolutamente nada de criativo, nada de ilustrar de passo a passo. É ver resultado mesmo. Então, só para mostrar o resultado, vamos focar a nossa atenção aqui, estou no diagrama do domínio do problema, aqui na classe tabuleiro. Então, eu vou abrir aqui o Eclipse. Então, aqui observa, à esquerda, o nosso diagrama de classes, aqui o Eclipse sobreposto, ambiente de programação. Então, observa lá os atributos, quadrantes, matriz, jogador local, jogador remoto, partida em andamento, estado pentágono. Do lado direito no código, os atributos. Aqui abaixo, os métodos na ordem que estão declarados ali. Aqui, efetuar colocação de pedra, o primeiro, definir jogada em andamento, aqui o segundo, e por aí vai. Então, aí estão os métodos colocados até aqui o final. Informar quadrante, último método aqui da modelagem informar quadrante. Muito bem. Agora, observa o seguinte, todos os métodos estão vazios, né? E todos aqueles cujo retorno não é declarado como void, então esses aqui estão ok. Mas aqui, por exemplo, esse informar estado, que retorna estado pentágono, observa que tem uma informação de erro no código, que o método tem que retornar um resultado do tipo estado pentágono. Claro, o método está vazio, então está inconsistente. Então é isso, esse primeiro esforço de tradução de diagrama de classes, ele vai gerar isso. Estou mostrando só aqui a nossa maior classe, a classe estado, não faz sentido mostrar todas elas. Depois o código também vai estar disponível lá junto com as versões da modelagem lá na minha página. Então é isso. Com esse resultado, nós encerramos a aula da etapa 8. Quer dizer, a parte 1 da etapa 8.